Rádio Princesa do Sul. Muito bem, você está em sintonia com a Rádio Princesa do Sul 87,9. Agora sim, são 10 horas e 5 minutos. Hoje nós estamos recebendo aqui em nossos estúdios a presença do prefeito, recandidatou a prefeito novamente em Varginha, Antônio. Essas entrevistas que nós estamos realizando pela Rádio Princesa do Sul, houve um sorteio no dia 28 lá na Praça Prefeito José Braga Jordão, e nós estamos seguindo aqui a ordem numérica com entrevista aos candidatos a prefeitos de Varginha. E eu começo agora já sim, falando com o prefeito de Varginha, Antônio Silva. Bom dia, prefeito, tudo bem? Bom dia, Odair. Bom dia, meus prezados ouvintes da Rádio Princesa do Sul. Tudo bem, Odair? É uma alegria estar aqui nos seus estúdios para falarmos sobre a política, para falarmos sobre as eleições. Muito bem, um prazer de estar recebendo aqui o prefeito, para que a gente possa dar início a essa série de entrevistas com candidatos a prefeito. Já fazendo aí para você a seguinte, para o calçadão da Venceslau Braz, tem alguma solução aí, ou tem algum projeto para o calçadão da Venceslau Braz? Sim, Odair, nós temos, isso é uma coisa importante que seja bem esclarecida. Nós temos já pronto um projeto não apenas do calçadão da rua Venceslau Braz, mas de todo o centro. É um projeto de revitalização do centro, que foi reivindicado pelo SEBRAE, sugerido, que nos ajudou até na elaboração do projeto, reivindicado pela Associação Comercial, pelo Sindivar. O que acontece? Nós já tínhamos a intenção de executar esse projeto em 2015. Mas com a derrocada da economia brasileira no final, após as eleições de 2014, o cenário brasileiro da economia mudou totalmente e os problemas que surgiram e graves afetaram profundamente as finanças municipais. Isso levou a todos os gestores dos municípios a redefinirem suas prioridades, porque nós temos hoje uma gama de atendimentos, de demandas enormes em todos os setores da comunidade, na saúde, na educação, na limpeza urbana, na coleta de lixo, na manutenção da cidade, na pavimentação asfáltica. Nós tivemos muitas chuvas. Então as demandas crescentes e a queda de arrecadação obrigou-nos a adiar esse projeto, mas ele está pronto. Não sei se ainda dará tempo para licitar esse ano, nós o executaremos por etapa, e a nossa prioridade em relação a esse projeto é exatamente executar a obra referente ao calçadão da Venceslau Braz, obra que fica em mais de 300 mil reais só o calçadão. Muito bem. E qual a política de cultura para a cidade? Olha, eu acho que a nossa Fundação Cultural, ela deu as respostas que a comunidade esperava. Eu, até sem ser pretensioso, eu diria que a Fundação Cultural de Varginha fez uma verdadeira revolução na nossa cultura. Por quê? Nós revitalizamos a antiga estação ferroviária, que era um prédio tombado. Foi construído ali o corredor cultural, hoje se transformou num espaço realmente muito importante para as feiras literárias, para as exposições de artesanato, para eventos musicais como a Quinta da Boa Música e outras apresentações artísticas. Foi ali que nós fizemos o encerramento da Folia de Reis. Então se transformou já num espaço cultural consagrado. E a Fundação Cultural, ela mudou o museu para um local muito mais adequado. Ela inaugurou a Casa da Cultura hoje ali na Praça Governador Valadares, tem realizado eventos importantíssimos no Teatro Capitólio, que manteve assim o seu espaço otimizado. Hoje nós estamos promovendo lá mais uma reforma, mais uma manutenção do Teatro Capitólio. É bom lembrar que quando assumimos o teatro estava fechado. E a reforma que foi ali concluída, nas primeiras chuvas já sucumbiram a um problema de subdimensionamento das calhas, o teto de gesso desabou, então tivemos vários problemas, mas recuperamos o teatro e colocamos esse teatro à disposição. Nós democratizamos o uso do foyer, vários eventos foram realizados ali, exposições de pinturas, artesanato, enfim, eu acho que cumprimos o nosso papel em relação à cultura, e o nosso propósito é continuar essa política cultural, com dinamismo, com inovações. Eu tenho proposto, inclusive, de que o Conselho Deliberativo da Fundação Cultural deve ser democraticamente eleito, como fiz na minha primeira gestão, e manter todos esses equipamentos hoje funcionando adequadamente
e, evidentemente, recebendo as sugestões e as Será um inovações. critério a ser adotado na escolha das pessoas que ocuparão os cargos de confiança aí no seu governo? Olha, eu respondo isso, Odair, com muita tranquilidade aí aos seus prezados ouvintes, porque em 3 mandatos de prefeito, eu sempre primei por ter pessoas de bem à frente das respectivas secretarias e, acima de tudo, pessoas com perfil identificado com aquela função. Nós não politizamos as secretarias, porque nós temos hoje 13 secretarias no município, são elas que realmente são os braços do prefeito, porque administrar uma prefeitura, você não é um ser onipotente e onipresente, você tem que administrar com um time, com uma equipe, e eu diria que todo o sucesso que conseguimos alcançar na atual gestão, eu posso creditá-lo à equipe que nós montamos para dirigir a cidade. Tenho secretários altamente comprometidos e concordaram, muitos deles, em receber um salário modesto pela qualificação profissional que tem. Nós não temos ali altos salários. Você vê hoje um secretário ganha um salário bem modesto em relação às cidades aqui do entorno de Varginha. Neste ano, particularmente, fizemos a recomposição da inflação, da remuneração dos servidores municipais, mas nenhum cargo de confiança, nenhum CPC, nenhum secretário, nem prefeito e nem vice-prefeito tiveram reajustes em seus salários no ano de 2016. Então a nossa política é a política do mérito, é a política da identidade do perfil do escolhido para ocupar um cargo de confiança, com a função que ele vai desempenhar e, acima de tudo, que tenha um passado ilibado, tenha uma ficha limpa. Muito bem. O senhor tem alguma proposta aí para atrair novas empresas para a cidade de Varginha, prefeito? Temos feito um trabalho muito agressivo nessa área, daí. Varginha, ela vem surfando numa realidade diferente do que está acontecendo na economia brasileira. Hoje, comprovadamente, a estatística está aí com 12 milhões de desempregados, são 12 milhões de famílias, não é, que hoje estão aí vivendo essa agonia do desemprego. Varginha, ao contrário, ela trabalhou no sentido muito mais positivo. O nosso CAGED, que é aquela estatística do Ministério do Trabalho, ele mostra um saldo positivo em relação às maiores cidades da região. Exatamente por quê? Porque aqui nós tivemos a Eletroplastic, por exemplo, com incentivos do município, ela passou de 200 para quase 700 funcionários. A Valita está trazendo para cá a fábrica da Philips Medical Center, que vai fabricar tomógrafos, mamógrafos, equipamentos de alta tecnologia para serem exportados de Varginha para toda a América Latina. Nós tivemos a recuperação agora do Café Solúvel Brasília, que está com 100 e poucos empregos lá, mas que deve chegar a 300 empregos, já está funcionando, também com incentivos da Prefeitura. Temos já os protocolos de intenções assinados com a Duchem, que são 800 empregos, com a Lumbra, que deram um stand-by exatamente por causa da crise da economia. E, finalmente, com as gestões do município, nós conseguimos intermediar a efetiva implantação do shopping num local privilegiado, de grande visibilidade e, o mais importante, com uma acessibilidade muito grande, com facilidade de acesso para todas as camadas da nossa população. Se transformou ali num centro de convivência, num centro turístico para a nossa cidade, mas principalmente num grande gerador de emprego, investimentos superiores a 100 milhões de reais, e que hoje nós temos lá mais de 2.000 empregos diretos, sem falar nos empregos indiretos. Com a economia cafeeira, que é o carro-chefe aqui da nossa região, Varginha também, né, teve aí o mercado de trabalho dinamizado pela colheita de café, e Varginha hoje é um dos maiores ou mais importante polo de comercialização de café no mundo. Então temos a retomada dos voos da Azul. Tudo isso são aspectos econômicos que mostram que a nossa futura administração continuará sendo indutora da vinda de novos empreendimentos para a nossa cidade. Muito bem, eu gostaria de saber também qual modelo de carnaval o senhor defende? Olha, eu hoje acho que carnaval de rua nas cidades do interior, a gente tem percebido que perdeu muito aquela motivação histórica. Eu, por exemplo, quando prefeito em 92, de 89 a 92, fizemos grandes carnavais de rua, mas tinham também os carnavais de clube, que hoje perderam fôlego. Hoje o que está prevalecendo são os carnavais praticamente conduzidos por um trio elétrico, como fizemos aqui já uma experiência que deu certo. Foi uma experiência ainda um pouco acanhada, e também de
diante das dificuldades financeiras que a Prefeitura se encontrou neste mandato, nós tivemos que apagar incêndios desde o dia 1º de janeiro de 2013, nós tivemos que ser discretos e, como eu disse a você, o prefeito tem a obrigação de redefinir prioridades. Mas eu confesso que fui o prefeito que fez os melhores carnavais da nossa cidade na década de 90, quando o carnaval de rua era realmente a prioridade de cidades do porte da nossa. O senhor tem algum plano para melhorar a situação da rodoviária de Varginha? Nós estamos fazendo agora ali uma melhoria da sua aparência, fazendo uma pintura, né? Mantivemos a rodoviária em condições de funcionamento, trocamos os bancos que estavam todos quebrados, reformamos os banheiros, enfim, a rodoviária está funcionando. Mas não é ainda aquele cartão de visitas que eu sonho em transformá-la. Mas isso implicaria, para você ter uma ideia, numa obra da ordem de 2 a 3 milhões de reais, que também foi frustrada exatamente pelas dificuldades financeiras do município. E como se posiciona em relação aos recorrentes escândalos que o papel do seu partido tem no combate a esses crimes e aos políticos que cometem? Bom, a nossa posição em relação a todo esse quadro que envergonhou o nosso país, inclusive no Concerto das Nações, é uma posição de um cidadão indignado. Eu jamais compactuaria com qualquer tipo de corrupção, com o uso do dinheiro público para benefício próprio. Foi uma vergonha nacional o que nós assistimos no país, desde o episódio do Mensalão, depois veio agora a Operação Lava Jato, né, com gravíssimos prejuízos à imagem da nossa melhor empresa, que era respeitada mundialmente, tinha acionistas do mundo inteiro. Hoje nós deixamos a Petrobras numa situação humilhante. Isso é muito triste. O meu partido, que é o PTB, hoje, eu diria que o que ele pôde fazer foi denunciar o Mensalão. Na época, não é, o Roberto Jefferson foi o brasileiro que teve a coragem de desmantelar uma quadrilha que existia dentro da administração pública brasileira. Depois veio a Operação Lava Jato, onde o Ministério Público, a Polícia Federal e o Poder Judiciário desempenharam um papel importante no resgate da moralidade pública. Enfim, com as prisões que estão acontecendo, com as condenações e com o alijamento do poder político de pessoas que não tinham realmente condições de exercê-lo, eu acredito e tenho esperanças que o nosso país conseguirá seguir um rumo certo, aquilo que todos os brasileiros de bem anseiam para o nosso futuro. Quais são suas propostas concretas, públicas, mais importantes da cidade, os recursos e as maneiras de implementá-los, prefeito? Olha, a cidade é um complexo de muitos setores e de muitas demandas. Nós diríamos, e quase todos os governantes começam a elencar essas prioridades. Primeiro passam pela saúde, pela educação, pela segurança hoje, que vem se destacando como um setor muito importante. Hoje, qualquer pesquisa que a gente faz, a segurança pública aparece como uma das prioridades que todo governante deve ter. Nós temos também propostas para incrementar ainda mais a parte de esportes. A CEMEL hoje tem 5, 6 mil crianças lá, né, frequentando as escolas da CEMEL. Nós democratizamos a CEMEL para os bairros, levamos a CEMEL para os bairros. Hoje mesmo estamos tendo eventos lá no Centenário, em diversos bairros da cidade. Enfim, nós temos projetos para o meio ambiente, vamos implantar agora, vamos funcionar o aterro sanitário, vamos acabar com aquele lixão que vem incomodando a população lá do bairro Corsete, do Jardim Estrela. Isso está com os dias contados, porque a Copasa foi a nossa contratada, uma empresa estatal que tem tecnologia, que tem know-how, que tem credibilidade para executar esse serviço. O meio ambiente é uma grande prioridade nossa também. E a manutenção da cidade. É importante, Odair, que a gente tenha uma cidade funcionando, uma cidade que atenda realmente. E hoje nós temos uma cidade funcionando, com a limpeza pública, com a coleta de lixo, os hospitais funcionam, as unidades de saúde, a UPA atende 500 a 600 pessoas diariamente, o Hospital Bom Pastor igualmente atende um número até maior que esse. Estamos lá reformando o pronto atendimento do Bom Pastor para exatamente adequar à demanda, né, que é crescente. Nós temos aí grandes projetos também para a área de educação. Estamos para inaugurar aí 5 creches,
Estamos com uma escola de ponta sendo construída lá no Carvalhos, com recursos exclusivamente da Prefeitura. Então essas obras precisam ser continuadas. Nós queremos, na saúde principalmente, atender a uma aspiração das mães varginhenses, principalmente das mães, que é construir um hospital da criança, com CTI infantil, UTI neonatal e enfermaria. Aliás, com relação à UTI neonatal, nós cumprimos o nosso programa de governo através do Hospital Regional, que ampliou os leitos de UTI neonatal. O Hospital Regional também, com a ajuda da Prefeitura, duplicou os leitos de CTI. Nós investimos no Regional até agora 7.400.000 reais num hospital que nem sequer é da Prefeitura. O Hospital Regional é um hospital do Estado de Minas Gerais, mas a Prefeitura não se omitiu, ela sabe das dificuldades que aquele hospital está vivendo, com uma dívida muito grande, e sem a ajuda da Prefeitura, dificilmente ele conseguirá manter as suas portas abertas. Temos um programa de governo que está na internet, no antoniosilva14.com.br, e também registrado lá no Tribunal Superior Eleitoral, acessível a qualquer cidadão que queira conhecer as nossas propostas. As drogas, além de um gravíssimo problema social, causam doenças, muitos casos levam à morte. O que pretende fazer para combater ou pelo menos erradicar esse mal que se alastra em todos os municípios brasileiros? A questão da droga hoje é realmente um fantasma que assombra as famílias brasileiras, principalmente aquelas que têm filhos menores, que têm ainda crianças e adolescentes. E nós temos uma absoluta consciência a respeito disso. Nós temos que, com relação às drogas, dividir as ações governamentais em duas situações. Uma é a prevenção, é a parte educativa, são as campanhas nas escolas que nós fizemos e continuaremos fazê-las, incentivando e fazendo parcerias permanentes com o PROERD, que é aquele programa maravilhoso da Polícia Militar, que vai para as escolas, que as crianças são tratadas com um carinho enorme e são conscientizadas a respeito do que significa a droga para destruir a vida dessas crianças e desses adolescentes. O CAPS-AD, que foi implantado na nossa gestão, que é exatamente a questão da saúde mental, que se dedica ao tratamento e à prevenção antidrogas, tanto álcool como as drogas mais pesadas. Nós temos também os convênios com o Querigma, temos convênios com a Acrenoc e com outras instituições, subvencionamos a Abraço nesse mandato. Quer dizer, são ações que a Prefeitura tem em parcerias com instituições que também se dedicam a esse combate, que deve ser uma constante em qualquer administração. Muito bem. O que fazer para melhorar as condições de segurança da cidade e no campo, prefeito? Bem, a segurança pública, como eu disse, Odair, é hoje uma grande prioridade. Nós, é o que eu disse, ela hoje se apresenta no mesmo nível das demandas de saúde, de educação, nas pesquisas que a gente tem. Ora, é preciso também um esclarecimento importante. A competência da segurança pública, ela está muito mais afeta aos governos federal e estadual. Por quê? O governo federal tem a Força Nacional de Segurança Pública, tem o Ministério da Justiça, tem a Polícia Federal e o Estado é que tem hoje o comando da Polícia Militar e da Polícia Civil. Então, esses órgãos, por excelência, são os responsáveis diretos pela segurança pública. Subsidiariamente, a Prefeitura tem a sua Guarda Municipal. De princípio, a Guarda Municipal foi criada pela Constituição, prevendo a proteção do patrimônio público, dos bens públicos. Essa é a função primordial constitucional da Guarda. Só que, em decorrência das demandas da segurança, a Guarda foi conquistando um espaço e uma importância muito maior. E é nesse sentido que nós pretendemos caminhar com a Guarda Municipal de Varginha. Nós queremos recompor o seu quadro, que já estamos fazendo através de um concurso público, queremos, numa gestão futura, ampliar esse efetivo, equipá-la adequadamente com armas modernas e, acima de tudo, do nosso programa de governo, um plano de carreira para a Guarda Municipal e, acima de tudo, a construção de uma sede própria, com um projeto adequado, que possa permitir que os guardas façam ali constantes treinamentos, capacitações
enfim, que tenham motivação para exercer hoje essa função importante que é a segurança pública. Já estão começando a atuar novamente no trânsito, foram privados dessa iniciativa por uma ação na justiça, mas isso já foi superado, já é página virada, e a Guarda Municipal também poderá, com a sua ampliação, ajudar em parceria com a Polícia Militar até a própria segurança no campo hoje, que vem desafiando os órgãos de segurança. Hoje, os produtores rurais estão sendo aí angustiados pela falta de segurança, pelos furtos, pelos assaltos constantes às suas propriedades. E quanto às obras paralisadas, o que pretende fazer para dar continuidade, prefeito? Varginha hoje, Odair, não tem obras paralisadas. A única obra paralisada, abandonada em Varginha, chama-se Melãozinho. Uma obra que foi fruto de um acúmulo de erros. Erros de projeto, erros de empreiteiras que ganharam licitações e abandonaram aquela obra. O projeto dos pilares foram subdimensionados. Nós demoramos a fazer aquela demolição porque esperávamos uma perícia judicial que nós requeremos para preservar direitos, e essa perícia judicial feita por engenharia, nomeada pelo juiz, ela chegou à conclusão que aquela obra não tem mais condições de ser continuada. Ela tem erro de projeto na cobertura e tem erro de projeto nos pilares. As outras obras, ou elas estão em andamento ou estão sendo inauguradas. Nós temos hoje cerca de 20 obras em andamento na cidade, mas não são abandonadas. Memorial do ET está em andamento, creche do Estrela vai ser inaugurada agora nos próximos dias, creche lá do Carvalho vai ser inaugurada nos próximos dias, Campo do Fátima está para ser inaugurado. Algumas unidades de saúde que têm parcerias entre o governo estadual, federal e o município, algumas realmente tiveram aí uma pequena paralisação por falta de recursos que os governos atrasaram em repassar para o município. Elas desaceleraram, mas não estão paradas. Todas as obras estão em andamento. Muito bem. Quais seriam as ações de seu governo para melhorar o atendimento de emergência médica? Bem, nós temos hoje uma UPA que foi considerada pelo Ministério da Saúde, não é uma invenção nossa, como referência para o Brasil, pela sua organização e pela sua estrutura. A nossa UPA hoje não atende apenas Varginha, nós atendemos uma região. E, evidentemente, que há uma sobrecarga, mas que ela tem se desincumbido, né, dessa sua responsabilidade, com grandes elogios. Nós não temos críticas aí contundentes, a não ser algumas delas, muitas delas de fundo político, mas a nossa UPA realmente ela confirma esse modelo, essa referência que foi sendo considerada para o Brasil. E outra coisa, se você analisar, a nossa saúde recebeu uma moção de aplauso da própria Câmara Municipal, que hoje tem candidatos, né, que saíram de lá para serem candidatos a prefeito e que votaram, né, nessa moção de aplauso. Nós estamos ampliando o pronto atendimento do Hospital Bom Pastor, né, para justamente melhorar ainda mais e dar uma condição de estrutura física maior ainda para os atendimentos de emergência. O pronto-socorro do Hospital Bom Pastor, é bom que se diga, nunca fechou. Mesmo agora com essa grande reforma que está sendo lá feita, ele está funcionando. Nós adaptamos alguns leitos, poucos leitos foram sacrificados para que não houvesse qualquer interrupção no pronto atendimento do Hospital Bom Pastor, que tem mais condições de atender o trauma. Por quê? As questões de trauma, elas é bom que se esclareça. Elas às vezes são situações que precisam de uma cirurgia emergencial e a UPA não tem cirurgia. A UPA atende, ela estabiliza o paciente e depois manda para as referências, ou para o hospital regional, quando se trata de problemas cardíacos e neurológicos, ou para o Hospital Bom Pastor, onde estão os centros cirúrgicos, os CTIs, que podem abrigar essas situações mais graves de acidente. A pessoa é ferida aí com uma facada, com um tiro, um acidente de moto. Esses atendimentos são privativos do Hospital Bom Pastor. Bem, prefeito, então você acha que em Varginha não seria necessário mais um pronto-socorro além da UPA? Isso é uma questão que precisa ser muito bem discutida. Quando se fala em pronto-socorro, não se pode perder de vista realmente a operacionalidade dele. Um pronto-socorro, só para você ter uma ideia, a UPA custa para o município R$ 1.500.000 por mês.
Desse 1.500.000, 500 mil reais a União ajuda para atender as cidades do entorno, que é isso. No ano passado para cá começou a ajudar, que não ajudava com nada, com 125 mil reais. Então, os outros 875 mil reais são custeados exclusivamente com o Tesouro. Por quê? Porque são plantões médicos caríssimos. Então, quando você vai implantar um pronto-socorro, como nós já temos uma estrutura de pronto-socorro no Bom Pastor, e o Bom Pastor nunca se omitiu em prestar um socorro de emergência. É o que eu disse, o pronto-socorro do Hospital Bom Pastor nunca fechou. Ah, mas a UPA está longe para ser atendida, o pessoal do Monte Serra. Mas e o pessoal do Padre Vitor, quando só tinha o pronto-socorro no Bom Pastor? Como é que era atendido? Então essa questão precisa ser muito bem discutida com a comunidade, precisa ser adequada ao orçamento do município. A prefeitura não fabrica dinheiro, administra um orçamento limitado, com arrecadação já praticamente prevista, que tem caído nos últimos tempos, e isso está nos fazendo fechar uma equação terrível de demandas crescentes e recursos escassos. Em sua campanha pelas ruas de Varginha, o que está sendo mais questionado? Olha, hoje eu diria que são os buracos e o transporte coletivo. Os buracos de ruas, Odair, todos nós sabemos que nós tivemos chuvas generosas, abençoadas, de 2015 para 2016. E o que essas chuvas provocam? Numa malha asfáltica como a de Varginha. Algumas ruas aqui têm asfalto com mais de 50 anos que nunca foi recapeado. Vila Pinto, a própria Rio Branco, que eu recapeei há 20 e tantos anos atrás, e outras ruas aqui do centro. Nós temos um bairro centenário que foi inaugurado na década de 80, nós temos Cidade Nova da década de 80, Vila Floresta, Jardim Sion, e vai por aí afora. 70% ou mais de nossa malha asfáltica está com prazo de validade vencido. Então, quando vem uma chuva torrencial, abre buracos nessa malha inteira. E a prefeitura, ela não tem uma condição operacional de atender isso com a agilidade que seria desejável. Mas nós não esmorecemos, terceirizamos parte do serviço, estamos correndo atrás da buracada, estamos recapeando avenidas importantes, que são corredores de ônibus, lá no Dr. Zé Bisco, no Dom Otto Mota, lá a Michel Mansur, que dá aquele acesso hoje ao Hospital Bom Pastor. Nós estamos fazendo agora Humberto Piso, estamos refazendo um asfalto de péssima qualidade que foi feito lá na Avenida Otávio Marques, ali nas imediações do shopping. Então esse trabalho é incessante. E o outro problema que eu gostaria aqui, é exatamente o do transporte coletivo. Nós contratamos uma empresa de altíssimo gabarito. Essa empresa elaborou, fez um diagnóstico perfeito do transporte coletivo em Varginha, que inclusive sofreu com as alterações do trânsito, que eram inevitáveis, eram necessárias, aquela mudança do trânsito que nós fizemos. Então, esse diagnóstico e esse planejamento, nós estamos agora inserindo numa nova licitação. Nós vamos ter um novo contrato. O contrato de transporte coletivo que está aí tem 10 anos. Ele está defasado, ele não atende mais o crescimento populacional e o crescimento do número de bairros. Varginha hoje tem mais de 160 bairros. Então, esse transporte coletivo, com esse contrato defasado, é natural que ele não atenda às aspirações da população. Pergunta, mas não vai pôr uma empresa concorrente? Isso é muito relativo, eu já pus. Quando prefeito, no meu primeiro mandato, eu coloquei aqui a Vival e a Via Sul. Uma acabou engolindo a outra. Então, o que precisa é ter um edital de licitação com critérios rigorosos, exigindo da empresa uma estrutura de capital e de frota que atenda às nossas necessidades e que a prefeitura faça uma fiscalização competente. Aí você tem um transporte coletivo de qualidade. E é isso que nós estamos assumindo o compromisso com a população de Varginha para um eventual mandato que possamos ser eleitos. Algo que não foi perguntado, você gostaria de deixar esclarecido para o eleitor? Olha, eu quero dizer aqui que estamos hoje cumprindo o nosso terceiro mandato de prefeito, com muita alegria, com muita honra, e nós procuramos, Odair, e você é cidadão varginhense, sabe, é testemunha, nós procuramos durante todos esses mandatos fazê-lo com toda a honradez, com toda a probidade, com respeito ao dinheiro do contribuinte. Não temos, em nenhuma das nossas administrações, uma denúncia de escândalo, de polêmica ou de corrupção. Eu acho que isso nos deixa realmente gratificados e entendemos
essa nossa candidatura agora como uma convocação das pessoas que confiam no nosso trabalho e que cobravam a nossa candidatura. Qual a mensagem você deixa nessa entrevista para o eleitor? Olha, uma mensagem de otimismo. Eu acho que o nosso Brasil é maior do que a crise que ele enfrenta. Eu acho que ele já dá sinais de recuperação. Acontecendo a estabilidade política que todos nós desejamos, o Brasil retomará o seu desenvolvimento, retomará o seu crescimento, e isso virá influenciar também a questão das finanças municipais, que nas nossas gestões sempre foram enfrentadas com muita competência, com muita seriedade. E neste último mandato que estou exercendo não foi menos. Nós encontramos a prefeitura numa situação terrível. Odair, isso é uma coisa que precisa ficar claro. Nós pagamos neste mandato de dívidas vencidas na gestão passada, que não estavam sendo pagas. Nós não tínhamos CND, não tínhamos CRT. Eu estou falando de dívidas vencidas. Nós pagamos 35 milhões de reais. Isso daria para comprar 1.200 automóveis 0 km, construir 700 casas iguais àquelas que estão sendo construídas no Novo Tempo, construir 20 creches, ou 10 escolas iguais àquela que construímos no bairro de Fátima. Por aí você vê o que fizemos. Temos obras hoje espalhadas pela cidade toda, e é o que nós pretendemos continuar. Um trabalho sério, competente, voltado exclusivamente para os interesses da população, principalmente para aquelas que mais precisam da prefeitura. E aí entra a nossa saúde, entra as nossas escolas municipais. Entrevistado de hoje foi o prefeito Antônio Silva. Lembrando, nessa série de entrevistas, o primeiro candidato passado a entrevista foi Armando Fortunato. Hoje, conforme já disse, Antônio Silva. O próximo candidato, Natal Cadorini, e finalizando, Rogério Bueno. Essa série de entrevistas com candidatos a prefeitos de Varginha. Eu agradeço mais uma vez aí a sua atenção, aos eleitores, aos ouvintes da Rádio Princesa. Meu muito obrigado, prefeito, e que você tenha uma boa sorte, ok? Muito obrigado, Odair, muito obrigado aos prezados ouvintes dessa rádio tão tradicional, tão querida da nossa cidade.